Meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui muito felizes de recebê-los e termos essa oportunidade de estudo da doutrina espírita, do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que já sabemos é essencial para o nosso equilíbrio, para que consigamos um pouco de paz interior e para que consigamos cumprir com os objetivos dessa nossa existência. Fala do nosso tema hoje, Raul. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a prece. A prece que é a nossa conversa com Deus, a nossa relação com Deus. Então, para a gente começar, vamos a ela. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez nos ter reunido, nos ter dado a oportunidade de fazer da nossa casa, do nosso lar, um pedaço da nossa casa transitória. Nessa nossa reunião de hoje, de estudos, cada um de nós está ligado à nossa casa transitória de Fabiano, em pensamento, em vibrações. Então que as vibrações desse lugar possam nos envolver a todos, que possamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus e pedir que possamos aprender um pouco mais com o Evangelho, que possamos sair daqui fortalecidos, encorajados, para fazer o melhor do nosso tempo, da oportunidade da nossa vida. E que a sua bênção, Senhor, envolva a todos. Que assim seja. Prece. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. E do trecho extraído do livro Pensamento e Vida, do Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Oi, meus amigos, boa noite. Meu nome é Túlio, estou aqui hoje para comentar com vocês rapidamente um trecho do livro Coragem, e é uma lição psicografada pelo Chico Xavier do Espírito Emmanuel. O nome dessa mensagem é muito sugestivo e acho que atende uma expectativa de muitos de nós, porque o tema é oração e atenção. Muitas vezes nós temos dúvidas se quando nós oramos, aquilo que nós estamos pedindo ao Criador, Ele nos atende, e se as nossas orações são efetivas ou não. Essa dúvida é normal, acontece com todo mundo que tem algum problema, alguma dificuldade. Então, por isso, o nosso orientador do Chico, Emmanuel, vem em nosso socorro nos ajudar, dizendo o seguinte, né? Orastes e pedistes. Em seguida, presta atenção. Então, ele procura nos dizer que Deus se utiliza de 1000 maneiras para responder àquela nossa súplica. Né? Em primeiro lugar, o Cristo, né, nos orientou a sempre procurar um local sossegado, tranquilo, para que nós possamos fazer a nossa prece em ambiente sossegado e que possamos estar com o nosso coração voltado para aquela nossa relação com o Ser Supremo. O Emmanuel também nos diz
que como o Sol não precisa chegar nas raízes das plantas, ele lá do espaço, a 150 milhões de quilômetros da Terra, ilumina a todos e a todas as coisas da criação indistintamente. Então, essa nossa dúvida muitas vezes ocorre claramente por nossa pouca fé. Mas o que o Emmanuel nos fala é o seguinte, que algo virá por alguém ou intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou avisos que solicitastes. Ele continua dizendo o seguinte: em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, na nota singela de imprensa ou até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Deus nos responde sempre, invariavelmente. E Ele está sabendo exatamente aquilo que nós necessitamos. Então, pode ser que aconteça aquela frase que vocês já devem ter sentido, falando, nossa, mas eu não tinha pensado nisso e esse pensamento apareceu na minha cabeça. Ou quando nós estamos assistindo uma palestra na sua casa de fé, seja ela qual for, e alguém nos fala uma frase ou nos responde. Ou simplesmente por um pensamento que vem através de um espírito amigo que nos convida a meditar, né? Então o Emmanuel, ele sempre procura nos mostrar esses caminhos. Ele diz aqui no final da mensagem, né, para não me alongar muito, ele diz o seguinte: o próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nós temos que recordar o nosso Divino Mestre e estarmos convencidos de que Deus nos atende constantemente, independente se as nossas exigências são descabidas ou não, mas cabe a nós fazermos o suficiente silêncio interior, silêncio íntimo, para podermos ouvir as respostas divinas e, mais do que nunca, aceitá-las. Porque muitas e muitas vezes o que nos ocorre é que a resposta que Deus nos dá não é exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir. Mas seguramente Deus, que entende o nosso passado e conhece tudo que vai dentro do nosso coração e o que é melhor para nós no futuro, nos responderá, sempre com a melhor solução, por mais que nós não a gostemos no presente momento. Mas com segurança iremos no futuro compreender. Então, gente, dando ênfase a essa questão da atenção, não nos basta apenas pedir. Temos que pedir, orar do fundo dos nossos corações, mas também prestar atenção, para que no silêncio do nosso coração nós possamos ouvir e compreender a excelsa palavra divina. Que Jesus nos abençoe. Mais uma pílula de amor para vocês, meus amigos. Boa noite. Meus amigos, muito boa noite a todos. Como sempre, um prazer, uma vez mais, poder desfrutar desse momento, refletindo acerca das lições do Evangelho de Jesus, lições essas que nos convidam, né, à reforma íntima, à transformação pessoal, que é o nosso propósito aqui na existência. Mais uma vez, reunidos, né, com esse propósito de estudarmos, nós vamos lembrando a todos da possibilidade que nós temos, né, onde quer que nos encontremos nesse momento, de colocarmos
próximos de nós, um copo com uma água, né, para que possa ser fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais, que sempre estão ao nosso lado, nos amparando e nos fortalecendo. O tema da noite é muito propício, fala sobre a prece, esse mecanismo fantástico que nós temos de nos comunicarmos intimamente com o mais alto, né? Com o nosso Pai, Criador, com os benfeitores espirituais. E nós sabemos do poder da oração, né? O poder que a prece tem, e podemos, assim, resumir, né, esse poder ao lembrarmos de uma questão de O Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona os espíritos, né, sobre a prece em especial, se ela torna o homem melhor. Vejam que pergunta interessante, né? A prece torna o homem melhor? E se nós formos refletir acerca desse questionamento, né, para respondermos, nós ficaríamos ali com uma certa dúvida, pensando isoladamente, poxa, a prece por si só, será que ela tem essa capacidade, esse poder todo, né, de tornar o homem melhor? E a resposta dos espíritos é positiva. Os espíritos nos respondem a Kardec, ali no Livro dos Espíritos, que sim, a prece torna o homem melhor. E por quê? Porque o torna mais forte. A prece, quando feita, né, de coração, quando ela é a transmissão daquele sentimento real que a pessoa que está em oração ali promove, né, ela torna o homem mais forte e atrai para si a companhia dos bons espíritos que irão auxiliá-lo. Vejam esse poder da oração, e um poder assim que nos chama bastante a atenção. E nós podemos, inclusive, utilizar de expressões aqui que são fortes, que são marcantes. Por que a oração tem esse poder todo? Porque ela consegue realizar algo de maravilhoso, né? Porque ela liga o pensamento ao coração. A prece é capaz de ligar o pensamento ao sentimento. E por isso ela provoca essa fortaleza em nós, né? Nos impulsionando para a nossa melhora, provocando essa abertura de boas sintonias para recebermos aí dos céus a boa orientação, a boa intuição, respostas para as nossas indagações, as nossas dúvidas, as nossas queixas. Esse fortalecimento, ele é extremamente importante para que nós não venhamos, né, a perder o caminho reto da nossa existência, o propósito que nós temos de nos tornarmos pessoas melhores, de agirmos conforme a moral cristã. Vejam que poder bonito da oração. Um poder, essa capacidade de ligar o pensamento ao sentimento, né? Atraindo assim a ajuda de pronto dos nossos benfeitores espirituais. Então, que nós possamos refletir sobre isso no nosso dia a dia, lembrando da importância da oração no nosso cotidiano. Porque quando nós procuramos o momento da oração, nós não vamos ali com pensamentos negativos, no intuito de almejar o mal de quem quer que seja, né? Porque isso
não é oração, né? Foge ao conceito de oração. E quando nós nos reservamos a esse momento importante da prece, nós vamos de coração aberto, com propósitos bons, né? Com uma boa vontade, e esse momento nos fortalece, né? E atrai, portanto, a companhia dos bons espíritos que almejam o nosso êxito, né? Que almejam o nosso acerto, o nosso crescimento. E nós, com isso, né, abrimos a sintonia para compreendermos melhor as respostas de Deus, né, às nossas reivindicações, às nossas perguntas, enfim, às nossas orações. Que Deus nos abençoe e nos auxilie nessa reflexão constante, nos ajudando, né, a tomarmos como bom hábito da nossa vida a prática da oração. Boa noite, meus amigos. Uma oração, uma bela oração, muitas vezes toca o nosso coração pelas palavras, pelo sentimento como ela é pronunciada. Só que às vezes a gente sente que talvez não saiba orar. Muitas pessoas têm vergonha de orar ou sentem assim, não, eu não sei fazer prece, porque não sabe fazer aquela prece bonita, com palavras bonitas. Ou então, às vezes, a gente simplesmente está num dia em que está mais difícil fazer a oração, está mais difícil fazer o pensamento subir. Parece que tem uma camada mais espessa de névoa que o pensamento tem uma dificuldade de atravessar. Então eu gostaria de comentar hoje sobre a importância da gente pensar na prece como uma relação que a gente cultiva com Deus. Porque Jesus, o nosso mestre, nos ensinou a chamar Deus de Pai. Então, até aquele momento, Deus era o Senhor dos exércitos, o Senhor das nações, né? Deus era visto como um soberano muito poderoso e também muito distante. E foi Jesus quem nos ensinou, na sua oração dominical e em tantos outros momentos, que a gente chamasse Deus de Pai e tivesse uma relação com Ele como o filho tem com o pai. Então eu vou contar uma história que eu li num livro recentemente que eu achei muito interessante. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. O John era um garoto de 5 anos e o pai dele era pastor na igreja. Então, o John, sendo filho do pastor, frequentava a igreja, estava lá o tempo todo, participando de todas as atividades. E na igreja deles, era muito comum cumprimentar as outras pessoas dizendo a frase, paz com Deus. Então, os amigos se encontravam, paz com Deus. Terminava o culto, estava indo embora para casa, paz com Deus. Mas o John, sendo um menino de 5 anos, tinha escutado, tinha entendido uma coisa diferente. E um dia ele chegou na escola e, conversando com um amiguinho dele da mesma idade, a palavra paz, em inglês, peace, é muito parecido com pizza. Então o John perguntou para o amiguinho dele se na igreja deles eles tinham pizza com Deus. E o amiguinho ficou olhando e achou aquilo tão interessante que quando chegou em casa falou para os pais, olha, eu quero que vocês me levem na igreja do John, porque lá eles têm pizza com Deus. Então, quando chegou o dia do culto seguinte, lá estava uma família nova que nunca tinha ido na igreja, eram os pais e o menino. E os pais foram conversar com o pastor, pai do John, e falaram assim, olha, o nosso filho é amigo do John na escola e ele disse que aqui vocês têm pizza com Deus, a gente achou isso muito interessante, veio aqui entender como é. E aí o pai do John riu muito, achou aquilo engraçado, mas achou também que isso dava uma ótima analogia. E desde então ele passou a usar essa cena engraçada como uma analogia para dizer que nós precisamos ter a paz com Deus e também ter a pizza com Deus no sentido de estar na casa do Pai,
estar em relação com o Pai. Porque o que Deus mais quer, o que Deus mais busca, é construir uma relação com a gente. Então, se em algum momento a gente se sentir envergonhado e achar que... A gente, às vezes, sente uma certa timidez em relação a Deus, né? Porque a gente está trazendo tantos problemas e, às vezes, nossa consciência está um pouco pesada, a gente meio que evita falar com Deus, não sabe, fica procurando as palavras, mas não precisa disso. Deus é Pai e a gente está na casa do Pai. Jesus quis nos deixar essa mensagem quando, na parábola do filho pródigo, ele narra o retorno do filho depois de ter saído da casa do pai. O encontro é narrado por Jesus como o pai, um ancião, sai correndo na direção do filho, beija o filho, chama os servidores da casa e manda dar uma festa, porque o filho dele voltou. Então é essa relação sincera, pura, que Deus espera que a gente tenha com Ele. E naquele dia em que a nossa prece não estiver conseguindo subir, que a gente não está conseguindo achar a palavra certa, que a gente fale com Deus do jeito que a gente sabe, com as palavras que a gente tem, né? Mesmo que seja uma conversa meio desencontrada, mas o que Deus quer é que a gente pense nele, que a gente se dirija a Ele, que a gente converse com Ele, porque as mãos dele estão sempre estendidas na nossa direção. Deus quer sempre o encontro conosco e depende da gente ir ao encontro de Deus. É isso, meus amigos. Meus amigos, nós podemos concluir duas coisas muito importantes. A primeira, ninguém está sozinho. Eu não estou sozinho, você, sua família, ninguém está sozinho nesse mundo. E a segunda é que não podemos esquecer de que o objetivo da nossa existência é o melhoramento, o aprimoramento espiritual. Nos transformarmos em pessoas melhores. Ora, nós espíritas, conhecendo a lei da reencarnação, sabemos que no estágio em que estamos, temos que nascer diversas vezes. Né? A cada experiência, muitos erros, alguns acertos. E uma nova vida, um pouco de remorso, novos objetivos, e recebemos a oportunidade, e mais alguns erros e alguns acertos, e assim sucessivamente. E devagarinho, a cada etapa, a gente vai burilando, vai melhorando esse nosso coração duro. Tem sido assim. Mas o Pai, Deus, que nos ama infinitamente, está sempre do nosso lado em todas essas etapas. Desde que Ele nos criou, nós saímos das mãos dele, nunca ficamos desamparados por 1/1000 de segundo que seja. E quando nós encarnamos, e aqui estamos todos, né, em processo de evolução, nós enfrentamos os desafios, não é? Nós temos as nossas dificuldades, trazemos expiações, resgates e muitas provas, né, para testar o nosso espírito, o nosso aprendizado, a nossa firmeza no Evangelho, exercitar as virtudes que nos faltam, paciência, compreensão, boa vontade, ternura e por aí afora. Esse processo é difícil, todos nós sabemos, muito difícil. Além disso, a gente tem que trabalhar para ganhar o nosso pão de cada dia, a gente tem uma família para dar atenção, e tudo isso é um processo complexo que vai trabalhando o nosso coração. Mas, importante, nós temos a prece, porque nós não estamos só. O Pai não diz, vai meu filho, reencarna e se vira. De modo algum, nunca foi assim. A todo instante, nós estamos sendo amparados. Então, a prece, ela nos liga com Deus. A prece nos liga com o Cristo, que foi o Espírito que Deus, esse Espírito iluminadíssimo, que Deus nos presenteou como o pastor que vai cuidar de todas as suas ovelhas.
E mais que isso, o Cristo tem inumeráveis trabalhadores, espíritos de boa vontade, que também estão nos ajudando. Então, sob qualquer ângulo que a gente olhe, estamos sendo ajudados. É uma lei universal, essa lei de solidariedade, essa lei do amor. E de cima para baixo, os espíritos vão auxiliando aqueles que estão abaixo, né, do seu nível. Somente nós, que ainda estamos lá embaixo, é que temos dificuldade de também fazer a nossa parte, ajudando a todos os que nos cercam. Mas os espíritos mais elevados estão trabalhando constantemente a nosso favor. Imaginemos nós, se estivéssemos numa prova, num exame de escola, e no momento do teste, nós tivéssemos a oportunidade de consultar um aluno mais adiantado, ou o próprio professor, pedindo orientação, não pedindo para que ele nos dê a solução do problema, mas que nos auxilie a achar, né, o caminho correto. Seria excelente, seria ótimo que pudéssemos fazer isso. Não é? Na vida, né, esses testes, esses exercícios são mais complexos, mas nós temos essa oportunidade por meio da prece. Imaginemos se deixarmos de lado. Uma prece nos coloca em contato com esse aluno mais avançado, com o próprio professor, que é o Cristo, com o nosso Pai, não é? Então, que lembremos sempre, nunca ninguém ficou em qualquer minuto sozinho, desamparado. E a prece nos liga com o plano superior. Agora, nós deixamos para vocês, dando o boa noite, uma prece ditada pelo nosso querido Chico Xavier. Fiquem com Deus. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja.